Deus, irmãos, por esse tempo. Glória a Deus. O Senhor tem falado nos nossos corações. Nós temos tido o privilégio de contemplarmos as profecias que estão acontecendo, né? Nós podemos presenciar, ver com os nossos olhos físicos aquilo que, né, há tempos atrás falavam: isso não vai acontecer por agora, não é na nossa geração. Então nós vimos sinais claros em nossa geração, irmão. Estava vendo agora Israel sendo bombardeada, né, e os mísseis lá, a inteligência humana, né, os mísseis no ar, eles conseguem, né, destruir os mísseis inimigos no ar. Como a gente tem as regiões celestiais, né, irmão? Antes do inimigo, né, lançar um dardo, ele planeja. E se você estiver em oração, se você estiver revestido com as armaduras do Senhor, a sua fé, que é o seu escudo, nenhum dardo pode te deter. Vem um pensamento ruim, de longe você vai estar repreendido em nome de Jesus. Eu neutralizo esse pensamento. Eu quero me encher de tudo que é bom, de tudo que é amável. Quero preencher a minha mente com o conteúdo celestial. Chega, irmão, de só preencher com o conteúdo da terra. A gente precisa ser cheio com o conteúdo do céu. E nós podemos presenciar, irmão, coisas maravilhosas acontecendo. O cumprimento das escrituras. Deus está abalando tudo, irmão. E é importante que a gente possa perseverar em oração. Vai custar alguma coisa, vai te custar algo. Eu quero te falar que tudo que te custa alguma coisa, ele gera valor no reino de Deus. Tudo que te custa fazer a obra do Senhor tem um custo. Mas isso não deve ser pesaroso para você. Não deve ser um preço a pagar. Sabe, irmão? É um custo que você tem, porque esse custo vai gerar no reino dos céus um galardão. Então você precisa discernir isso. Quando eu vou para academia, ia para academia, agora não, né? Eu estou fazendo em casa. Bota lá o personal e faz em casa o exercício. Eu estou fazendo, rapaz. Quando você não discerne que aquilo ali é para o seu bem, dá vontade de parar, irmão. Sabe? A coxa começa a doer, começa a arder de tão difícil que é. Tem exercício, irmão, de agachamento que é terrível. Não sei se os irmãos sabem, ou já fizeram, já tentaram fazer. Que você faz em casa mesmo. Você não precisa correr, você faz tudo sentado ali no sofá, ali no chão. E eu tô vendo assim um preço, sabe? Mas eu quero discernir que há um custo, não é um preço. Porque o preço, ele machuca a gente, né? Mas se você entender que aquilo é um custo, se eu discerno, se eu tenho um entendimento que aquilo vai gerar para mim, né, um benefício, sabe, irmãos? Por exemplo, se eu for falar para você o preço de um instrumento, você vai dizer assim: poxa, isso é muito caro. Mas por quê? Você não sabe, né, o valor que aquilo tem. Para um músico, um instrumento, irmãos. Eu lembro que quando eu tocava com o Nengo Vieira, ele tinha um zelo por aquela guitarra que você vai perguntar isso para Michel. Ele tinha um zelo, não era qualquer um que pegava na guitarra dele, não, porque só ele sabia o valor daquela guitarra. Talvez muitos dêem um preço naquele instrumento, mas só você sabe o valor. Tem instrumentos antigos, tem acordeons, não sei se os irmãos conhecem acordeon, a sanfona, né? Dito popular. Que quanto mais velha ela for, mais valor ela tem. Não é assim também o vinho? Quanto mais velho ele tem, mais valor. Tudo que tem um custo, irmão, que você consegue discernir, ele vai gerar valor no mundo espiritual. Sabe, um custo que você vem aqui à casa do Senhor, você às vezes deixa de ir numa praia no domingo para vir na IBD. Aquilo tem um custo para você. Não é um preço a pagar, mas é um custo, porque você sabe que vai trazer paz para a sua vida, vai trazer vigor para a sua família. Aleluia. Mas você precisa discernir isso, senão você pode estar dando preço a algo que tem muito valor. Porque Jesus nos comprou
Hoje nós temos um valor, irmão. E tem muita gente que coloca um preço. Coloca um preço para pregar, coloca um preço para cantar. Vai na igreja, irmão, é tantos reais para poder cantar na sua igreja. Misericórdia, irmão. Se a pessoa coloca um preço no seu ministério, é porque ela já perdeu o valor. Agora, a pessoa que está convidando também tem que entender que tem os custos, né? E ela gera o quê? Uma oferta. Mas a pessoa nunca vai determinar quanto da oferta o pastor ou a liderança tem que pagar para a igreja. Não é verdade? E tem muita gente assim, ó, irmão. Eu participei, pela misericórdia de Deus, desse ambiente gospel. E as pessoas, irmãos, tem artista gospel que cobram fortuna para cantar. Determina assim, eu só vou por X. Misericórdia, irmãos. E muitas vezes nós da igreja, nós valorizamos mais as pessoas de fora do que os da casa. Mas isso é bíblico, né? Que profeta em sua terra não tem honra. Mas eu quero te chamar, irmão, para você entender o valor, discernir o valor. Louvado seja Deus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 2 Samuel 24. No finalzinho do livro de 2 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 18. Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, que era o dono da eira, né? E inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Ele fica surpreso, né, Alan? Ele está lá, vem um rei, uma carruagem, todo mundo querendo falar com um humilde servo. Araúna, espantado, ele pergunta: Senhor, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos dos bois para a lenha. Pega tudo, rei. Araúna está dizendo assim: pega tudo, rei. Pega tudo que eu tenho aí. Pega os bois, pega as máquinas, os trilhos, a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Agora a resposta de Davi: porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei. Por certo preço te comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, por 50 siclos de prata. Deixa eu te apresentar esse cenário, irmãos. Aleluia, o que é que Davi está dizendo aqui, ó? Eu não vou oferecer holocaustos que não me custem nada. Araúna estava querendo dar tudo para ele. Pega aí, rei, pega os bois, pega tudo. Mas ele disse assim: não, eu não quero
não quero oferecer holocausto, sacrifício ao meu Senhor que não me custe nada. Porque precisa haver um custo, irmão. Davi entendeu isso, mas como é que ele entende isso? Davi, irmãos, a palavra do Senhor diz que Davi era um adorador segundo o coração de Deus. Você vê que no Novo Testamento fala dos verdadeiros adoradores, mas no Novo Testamento não fala do verdadeiro adorador. Mas o Senhor fala assim, ó: achei em Davi, meu servo, um adorador. Louvado seja Deus, irmãos. Eu preciso entender que aquilo que custa algo gera valor no reino de Deus. Eu não posso entregar qualquer sacrifício para o Senhor. Tem que me custar algo. Tem que me custar, irmão. Não é um preço de castigo, de penitência, de labor, mas tem que me custar algo. Aleluia. Às vezes as pessoas querem dar um presente para um irmão. Aí pega aquela camisa que você já não usa mais, né? Aquele sapato que você já deixou de usar, que está furado. Aí você vai dar para o irmão: meu irmão, misericórdia. Aquilo não te custou nada. Você já não estava usando. Mas se você está entregando como se fosse para o Senhor, se você está ofertando na vida do irmão, se você está, aleluia, abençoando o irmão, aquilo tem que ter um sacrifício. Tem que ser aquilo que você tem de valor. Porque se não custar nada, irmão, não adianta. Você está entendendo? Se não custar nada para você, é em vão. Você está fazendo na força do seu braço, para dar uma resposta para a sociedade. Mas quando você faz para o Senhor, por isso que o Senhor fala em Efésios 5, você deve fazer, você tem que ser um bom empregado para o seu Senhor. Isso, como sirva ao seu chefe como se servisse ao Senhor, né? Sirva a sua igreja como se você servisse ao Senhor. O Senhor nos chama para dar o melhor para o Senhor, irmãos. Aleluia. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5 versículo 9 diz assim, ó: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Com teu sangue, com o sangue de Jesus, Ele comprou toda a língua, toda a tribo, toda a nação para o Senhor. O que Jesus fez por nós, irmãos, o custo que teve aquele sangue, Ele pagou, irmão, para que hoje nós pudéssemos ter valor. Ele pagou um preço, aquilo lhe custou. Aleluia, um Deus todo poderoso. Ele desceu até a terra, viveu as nossas limitações, a nossa humanidade. Ele pagou um preço. Aquilo que Ele fez teve um custo, irmão. Aleluia. Mas por esse sacrifício, pelo sacrifício de Jesus, hoje nós temos um valor. Irmãos, a sociedade, ela não entende o seu valor. A sociedade acha que pode comprar tudo com dinheiro. Ela coloca preço. Mas isso é um engano, irmão. Tem gente que paga uma fortuna por um seguro de saúde. Mas quando a pessoa adoece, aquele seguro, ele não vai te deixar, ele não vai livrar você da doença. Ele pode até te ajudar. Mas aquele seguro que você pagou, aquele preço que você pagou, ele não pode te salvar. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Irmãos, o preço que você pode ter uma casa, mas nem sempre você tem um lar.
Aquilo você pode estar pagando um preço ali, você vai para o trabalho, volta, paga as despesas. Mas se você não entende o que você está fazendo, que você discerne aquilo que você está fazendo, aquilo ali é só um preço, não é um custo. Você está pagando um preço. Mas Deus está te chamando hoje para você dar valor. O custo vai gerar valor, vai fazer você discernir o que você está fazendo. Você não precisa querer cantar como a gente aqui, irmão. Você é chamado para adorar o Senhor, mas nunca quer imitar o outro. Muitas vezes o que acontece? As pessoas se frustram porque quer o dom do outro, quer fazer o que o outro faz, quer adorar com a adoração do outro. Mas Deus, Ele tem uma particularidade com cada um. O nosso ministério não se limita só à igreja, irmão. Se você tiver que, aleluia, lavar um sanitário, se você tiver que levantar um muro, faça como se fosse para o Senhor. Aquilo não pode ser um preço na sua vida. Estou pagando um preço. Não, ali você tem que entender o custo. Eu estou fazendo como se fosse para o meu Senhor. Aí quando você entende isso, o que é custo, aleluia, você faz com prazer. Davi precisou aprender isso a duras penas. Aleluia. Se você ler o início do capítulo 24 em casa, você vai entender isso. Davi, ele chama, o seu exército e faz um censo. Ele contabiliza quantos soldados ele tem na sua, com ele, ajudando ele. Era mais de 1 milhão. Mas por que Davi queria contar isso, irmão? É para dizer assim: eu sou poderoso, eu tenho um grande exército. Ou seja, ele deixou o excesso de confiança tomar o coração dele. E Joabe, o seu braço direito, falou: mas Davi, você precisa realmente fazer isso? É necessário você contar a quantidade de soldados que você tem? Ou seja, ele se ensoberbeceu um pouquinho, Mas o coração ficou vaidoso, orgulhoso do seu exército. Aí o que aconteceu? No versículo 1 do capítulo 24: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi. Ele quem? Se você for ver ele com letra minúscula, quer dizer, o Senhor permitiu que até o diabo incitasse a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. O diabo, irmão, o diabo, ele não trabalha para fazer a vontade dele, do diabo. Ele trabalha para fazer a vontade do ser humano. Porque se o diabo conseguir fazer com que o seu coração comece a ficar orgulhoso, comece a ficar vaidoso, cheio de si, você certamente vai se desviar dos conselhos de Deus. E aí o diabo que incitou a Davi: vai lá e conta o número de soldados. Aí ele faz esse censo. E Joabe, ele diz: Davi, por que você precisa fazer isso? Irmão, tem muita gente que não quer ouvir ninguém. Porque eu sou líder, mas não quer ouvir mais ninguém. Acha que com a sua própria inteligência ele consegue resolver os problemas. Mas na multidão de conselhos há sabedoria, irmão. A palavra diz isso em Provérbios: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não é que você vai ouvir qualquer um. Você precisa ouvir alguém que esteja construindo alguma coisa no Senhor. Mas você precisa ouvir alguém. Você precisa ouvir uma pessoa mais velha, que passou pelos percalços que hoje você está passando. Moisés, no deserto, ele precisou o quê? Ele ouviu Obabe, que era o seu cunhado, para dizer o caminho que eles tinham que, o caminho mais fácil, onde não havia serpente, porque Obabe conhecia o deserto.
Mesmo Moisés falando com Deus, ele precisou ouvir também os seus conselheiros. O seu sogro Jetro, quando Jetro chegou na tenda e falou: Moisés, você precisa repartir as funções, porque você sozinho você não vai dar conta disso. Mas muitas vezes, irmãos, somos orgulhosos, não queremos conselhos de ninguém, se fechamos na nossa bolha, no nosso mundinho. Aleluia. E aí o que acontece? Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que Davi, ele contou, aleluia, Deus, aleluia, ele permitiu que 800 mil homens de guerra arrancavam espada, homens de Judá, né? E ele fala aqui, ó, no versículo 10, o coração de Davi doeu, depois de haver numerado o povo. Disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10. Aleluia. O que acontece? Por causa do erro de Davi, o Senhor permitiu que muitos morressem. Sabe, irmão, quando a gente se afasta dos conselhos de Deus, quando se afasta, né, da vontade do Senhor, as pessoas que estão ao nosso lado começam a morrer, começam a se enfraquecer também, porque Deus conta contigo, irmão. Mas se você andar na força do seu braço, na força da sua carne, pode acontecer isso. Apesar do exército ser grande, numeroso, mais de 1 milhão, mas ali 80 mil morreram, por conta desse proceder loucamente de Davi, por conta dessa decisão tomada loucamente. Nunca tome uma decisão, irmão, no calor da emoção. Nunca tome uma decisão partindo da sua lógica humana. Na dúvida, sabe o que você faz? Não, eu confio em Deus, Ele vai me entregar a resposta. Na dúvida, irmão, nunca diga sim ou não, porque a gente tem que sempre se posicionar. Não, eu sou a favor de não sei quem, eu sou contra. Não, na dúvida, irmão, não se posicione a favor de Deus. Não, eu estou esperando o meu Senhor, e Ele vai me entregar uma resposta. Você está entendendo? Aleluia. E aí o que aconteceu? Davi ele se arrepende, né? E aí vem o profeta Gade e diz: Davi, assim diz o Senhor, no versículo 12: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Aí o profeta Gade falou assim a Davi, e fez-lhe saber, e disse: queres que 7 anos de fome te venham à tua mão? É a primeira opção. A segunda: quer por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, 3 meses, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Qual das 3 opções, Davi? Aí Davi espera um pouquinho e fala: agora, e vê que a resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as misericórdias, nas mãos dos homens não caia eu. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: eu prefiro estar na mão do Senhor. Você me deu 3 opções, né? A peste, a fome e a perseguição. Mas eu digo, eu não quero ficar na mão de homem, irmão. Eu quero ficar na mão do Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia. O homem não vai te tratar como Deus vai te tratar. Então, se você está passando, irmão, por um processo, o processo de Deus é bom, irmão. Você sabe que o azeite, a semente do azeite, ela só dá no escuro. A uva, para dar o vinho, ela precisa ser esmagada.
O processo de Deus é bom, mas é bom que o Senhor possa tratar. É melhor que o Senhor possa esmagar. É melhor ficar na mão de Deus do que na mão do homem, irmão. Davi estava dizendo, não, você me deu 3 opções, mas eu prefiro ficar na mão de Deus. Que seja agora feita a vontade de Deus. Aleluia. Davi, ele reconheceu o erro. Ele reconheceu a sua angústia. Não, eu já caminhei aqui, agora eu entendi que não é pela força do meu braço, não é por contar o número de exércitos que eu tenho que eu vou ganhar uma luta. Eu preciso do Senhor. Você está entendendo isso? E agora Davi vai e o profeta Gade fala assim: Davi, levanta e edifica um altar. Levanta e edifica um altar. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Levanta e edifica um altar. É para que você tome uma atitude. Se você não fez, se você fez até aqui da forma da sua vontade, se o orgulho começou a penetrar no seu coração, é possível eu ser crente, eu ser adorador, mas um pouquinho do orgulho começar a brotar, o excesso de confiança começar a ter, é possível. Eu passar a fazer as coisas achando que Deus vai aprovar, vai chancelar aquilo que eu estou fazendo. Sempre. Não, irmão. O excesso de confiança é muito perigoso. E aí o que acontece? Davi vai e levanta um altar. Ele agora está no teu coração o desejo de levantar. Agora eu me levanto e vou fazer o quê? Um altar, vou construir um altar. Irmão, nós precisamos levantar e construir um altar para Deus. Aleluia, o fogo vai vir, mas primeiro você precisa construir o altar. Você precisa juntar a lenha, você precisa... O que é que o profeta Elias fez contra, né, os profetas de Baal? Ele primeiro, ele perseverou na água, ele construiu o altar. E o fogo veio. É preciso se levantar e começar a construir de novo o altar. Ainda que as pessoas comecem a criticar você, ainda que as pessoas comecem a falar mal de você, a caçoar de você, não se arrependa de você querer reconstruir o seu altar. Sabe o que me vem à memória? Em Neemias capítulo 4, versículo 2. Abra a palavra do Senhor no livro de Neemias. Aleluia. Olha o que diz assim, ó. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Quem estava falando isso aqui era Sambalate. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? O inimigo sempre vai duvidar. Você se reergueu, você se levantou. Ele sempre vai duvidar se você realmente está construindo um altar. Ele vai sempre estar incitando você a parar. Sempre acusando você. Será que você pode mesmo fazer com que as pedras que foram queimadas renasçam dos montes, do pó? Irmão, o Deus que eu sirvo é o Deus que pega do monturo necessitado e faz assentar na mesa de príncipes dessa terra, irmão. O Deus que eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos.
limite o poder de Deus. Não limita o poder de Deus, irmãos. E aí, sabe qual é a resposta? Em Neemias 6, a resposta de Neemias. Olha que tremendo isso, irmão. Aleluia. Neemias 6. Aleluia. Envia-lhes, o versículo 3 diz assim, ó: envia-lhes mensageiros a dizer para os Sanbalates e Tobias, aqueles que estavam atrapalhando a obra. Versículo 3: envie-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Você está entendendo isso? Aquele que está atrapalhando, irmão, o seu chamado, a sua obra, você tem que dizer assim: não, eu não tenho tempo a perder com ressentimento, não. Eu não tenho tempo a perder. Eu tenho uma grande obra para fazer. Eu tenho uma obra, aleluia, para fazer. Eu tenho uma obra, eu não vou parar. É isso, irmão. Se você tem você está fazendo, construindo uma coisa para o Senhor, se aquilo, irmão, aleluia, está gerando no reino de Deus, é um custo que está gerando benefício, é um custo que está gerando, você não vê agora, mas certamente você vai colher. Senão a palavra é mentirosa. A palavra não é mentirosa. Existe a lei da semeadura. Mas tem pessoas que querem um milagre e ficam mendigando sempre um milagre. Mas se você está, irmão, debaixo dos princípios, existe um princípio da colheita. Se você está plantando, você certamente vai colher. Espera. Vai passar o tempo é de Deus. Mas você vai colher. Agora, sabe quem fica pedindo sempre milagre? É que está ferindo princípios, que não está debaixo do princípio de Deus. Fica toda hora: me dá, Senhor, me dá, me dá. Tem gente que pega aquele versículo: pede, pedi, dá-se-vos-á. Sabe uma coisa que Deus sempre vai te dar, irmão? A sua presença, o seu consolo, o seu abrigo, a sua paz. Ele tem sempre isso para te dar. Mas você precisa se levantar. Você precisa se levantar. Para de ficar colhendo espiga de milho pelo chão, irmão. Vai ter com o seu Senhor. Nós precisamos parar de ser mendigos espirituais, pedintes. O filho mais velho, ele reclamava assim: mas pai, eu trabalhei, eu fiquei aqui contigo o tempo todo e eu não recebo nada. Ele recebe um novilho cevado. Mas o
pai, ele queria que o filho mais velho tivesse a consciência de que ele já era herdeiro. Ele já tinha tudo que o pai tinha. Sabe, meu irmão? É o religioso, aquele que está na igreja tem tempo, vê uma pessoa nova chegando e é abençoada e começa a reclamar. Aquela parábola que Jesus contou em Lucas 17 é para dizer assim: ó, o filho mais velho são os religiosos, são os fariseus que estão há tempo aí, ó, achando que porque pagam um preço, mas não tem discernimento, não tem revelação de que são filhos. Quando a gente tem essa revelação de que nós somos filhos, irmão, aleluia, tudo fica diferente. Eu não acredito que Deus seja seja um velho que fica com a bengala batendo na cabeça dos filhos, não. Eu acredito num Deus que é pai, que tem prazer em participar, que sabe aquele pai que brinca com os filhos. Eu imagino Adão dando nome para os animais. Ó, pai, agora sabe como é que vai ser o nome desse, pai? Vai ser girafa. Aí Deus fala assim: girafa, oh, que coisa linda, meu filho. Como é que vai ser o nome desse? Ó, vai ser, pai, ó, vai ser elefante. E o pai fica todo orgulhoso: é, elefante mesmo, meu filho. Eu acredito num Deus que é pai de se relacionar, irmão. Eu acredito num Deus, não é aquele pai que só faz castigar os seus filhos, não. Ele tem prazer em se relacionar. Porque todo pai, quando ele castiga um filho, irmão, ele faz isso com muito pesar. Por mais que a correção é fruto do amor do pai, mas toda vez que o pai corrige, ele faz isso com um pesar no coração. Eu sei porque eu sou pai. E quando minha filha está desobediente, eu reclamo com ela, dou uns tapinhas nela. Mas depois eu fico: Senhor, mas eu sei que isso faz parte da criação. Eu não posso afastar a vara da criação dos nossos filhos. A gente não pode tirar a vara, irmão. Faz parte. Mas aquilo ali para um pai dói, irmão. Você acha que para Deus você tem que corrigir o seu filho toda hora? Também vai doer. E agora Davi entende isso. Davi entende que eu não posso entregar qualquer sacrifício. Eu não vou entregar nada que não me custe nada. Araúna está dizendo aqui, ó: pega tudo, pega o terreno, pega a vaca, pega o boi, pega as ferramentas, pega tudo. Meu rei, você é o meu rei, eu quero que você fique com tudo. Mas Davi: não, eu não quero nada que não me custe nada. Precisa custar algo. Sabe por que Davi foi atrás desse terreno para construir um altar? E futuramente esse altar seria o templo de Jerusalém, que foi derrubado e reconstruído, que hoje estão os muros, o muro das lamentações hoje em Jerusalém, é justamente o legado da primeira construção do palácio para o Senhor. O primeiro palácio que Deus construiu foi o terreno foi esse aqui, ó, na eira de Araúna. Agora, a eira de Araúna é o mesmo local, irmãos. Olha que coisa interessante. Onde ficava o Monte Moriá. O antigo Monte Moriá, que os irmãos conhecem. Onde Abraão levou seu filho Isaque para sacrifício. Davi, ele tinha a revelação de Jesus. Ele tinha a revelação do Cristo. Ele sabia que aquele lugar ia ser um lugar santo. Não poderia ser feito de qualquer jeito. Quando a presença do Senhor, depois que aquele templo foi construído, irmão, a presença do Senhor foi tamanha. A Shekinah veio sobre aquele lugar que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé.
de tamanha glória do Senhor. Mas por quê? Porque foi construído debaixo de sacrifício. Não foi um sacrifício, não foi um preço, foi um custo. Foi um sacrifício de louvor e adoração. Porque Davi entendeu, ele discerniu que ele não podia entregar nada que não custasse nada para ele. Precisa custar alguma coisa, irmão. Ainda tem uma cruz para você carregar. Você não pode se converter somente aos milagres, aos benefícios. Não, existe uma cruz para você carregar. Eu posso ouvir um amém por isso? Mas hoje em dia as pessoas só querem os benefícios, irmão. Não querem pagar o preço, o custo que é necessário, irmão, para ter uma vida de santidade, uma vida de intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Aleluia. A igreja precisa se posicionar, irmão. Ser um canal de justiça para ativar os céus. A igreja precisa se posicionar. Não pode ser de graça, irmão, porque não foi de graça que Jesus te comprou. A graça, irmão, ela é de graça, mas não é barata. Tem uma frase assim, né? Para você, irmão, ser salvo não lhe custa nada, é de graça. Mas para você seguir a Jesus, vai custar tudo, irmão. Porque vai depender de você negar a você mesmo, negar a sua vontade, negar o seu desejo. É exatamente isso que vai lhe custar. Louvado seja Deus. Você já carrega o reino de Deus. Você carrega o reino de Deus em você, irmão. Então você precisa discernir. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Paz, justiça e alegria. Se você não discernir essas coisas, irmãos, você vai trabalhar em vão. Você vai trabalhar na força do seu braço. Não é o sacrifício do seu braço que Ele quer, é o sacrifício de louvor. Eu quero que você discirna isso, irmão, de uma vez por todas. Marta e Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte e aquela não foi tirada dela. Aleluia. Não é para você condenar Marta, não, porque também tem um momento que você vai se dedicar ao serviço. Mas Deus está te chamando para priorizar Ele naquele momento, irmão. Tem momentos que você não pode desfocar, você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Você está entendendo? Seu foco não pode mudar. Precisamos ser crentes de uma coisa só. Salmo 27 vai dizer: uma coisa só, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu não peço e fico esperando no meu cantinho, não. Eu pedi e a buscarei. Uma coisa. Homens de uma coisa só. Uma coisa peço e a busco, que eu possa o quê? Habitar no seu templo, contemplar da sua formosura e aprender no seu templo. Ou seja, você precisa contemplar para depois aprender. Sabe, tem uma lei da primeira menção na Bíblia, irmão. Tudo que foi primeiro é porque o Senhor dá prioridade.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que? Edifico. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalho o sentinela. Ou seja, o que é prioridade? A casa ou a cidade? A casa. Você não vai produzir um avivamento sem antes produzir um avivamento no seu lar. Você não vai produzir um avivamento na cidade, na sua igreja, sem antes você produzir um avivamento no seu lar. Aleluia. Se você for ver Tiago, capítulo 4, Hebreus, Tiago, versículo 7, vai dizer assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que vem primeiro? Resistir ao diabo ou sujeitar-vos a Deus? Quem se sujeita a Deus, irmãos, quem dá prioridade a se sujeitar a Deus, a ficar na mão do Senhor, você não precisa resistir ao diabo, porque Deus é muito maior do que o diabo, irmão. O diabo não tem nem casa. Deus teve que construir uma casa para ele morar, um inferninho para ele ficar. Irmãos, a gente precisa entender que Deus está acima de tudo e de todos, irmão. Até o diabo, para tocar na vida de um crente, precisa da permissão de Deus. Então o que eu preciso fazer antes? Eu preciso me sujeitar a Deus. Ou seja, o que é se sujeitar a Deus? É não ter mais livre-arbítrio. É fazer da vontade de Deus a sua vontade. E você ter prazer nisso. Agora aquilo vai lhe custar, irmão. Vai lhe custar um fim de semana na praia. Você vai ter que sair mais cedo no domingo para chegar na igreja. Vai lhe custar muito. Mas à medida que você vai renunciando, aquilo vai se tornando, irmão, sabe? Você começa a entrar cada vez mais no rio. Você começa a entrar mais no rio. O rio não está mais só nos artelhos, não. Quando você começa a entrar no rio, Deus chamando você, né, para entrar mais no rio. O rio chega, né, nos ombros. Você ainda está caminhando, mas chega uma hora que o rio está profundo, que você não consegue mais dar pé. Essa é a hora que você tem que parar e ficar. Essa é a hora que você tem que adorar a Deus. Se você, agora, Senhor, não tenho mais pé, agora minha vida é toda tua. Minha vida é toda tua. Eu não me movo mais pela minha força, mas sim pela tua força, irmão. Eclesiastes 9:23 vai dizer: não confie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes, se glorie no Senhor e na força do seu poder. Se gloria no Senhor, irmão. Ele que faz justiça e juízo sobre a terra. Se gloria no Senhor. Amém? Essa palavra falou muito comigo, irmão. Precisa haver um custo a pagar. A nossa vida estava muito confortável. Nosso mundinho, não. Deus parou para te reposicionar. Porque vinha aqui a igreja, irmão, você está correndo um risco. Mas o risco também, o amor também é correr risco. Aqueles que não podem, ficam em casa, realmente. Mas aquele que veio aqui está correndo um risco, mas é um risco debaixo de um santo temor. Se Deus falou com você para vir, é porque Deus quer que você aqui também. É um risco que você corre? É. Mas o amor também corre risco. Você acha que Deus, para colocar Jesus na barriga ali de Maria, Ele não correu risco de José rejeitar Maria? Como é que Maria agora chega para explicar isso? O Espírito Santo me envolveu e eu
eu fui agraciada. Como é que explica isso para um homem? Como é que explica isso para um homem? Irmãos, nós estamos no século 21, mas ainda existe muito machismo. Imagina naquela época, irmão. Como é que explica? Agora eu estou grávida. Mas você não era virgem? Como é que você está grávida? Eu estou grávida, o Espírito Santo me possuiu. E aí? Mas aí José, irmão, quando José entendeu que era o Espírito, o anjo falou com José. Depois que ele entendeu isso, a partir de então começou Deus a falar com José. Ele não falava mais com Maria. Deus começou a falar com José, irmão. Tem gente que está carregando, irmão, aleluia, aquilo que não gerou, mas está fazendo por amor, por debaixo de obediência. Ainda que você não gere, irmão, talvez você esteja carregando alguém que você não gerou. Mas se Deus está te pedindo a tomar conta daquela vida, acompanha aquele moço. Talvez você não tenha gerado ele no espírito, mas Deus está forjando uma paternidade na sua vida. E Deus vai começar a falar com você. Aquilo que você não gerou é muito difícil você carregar, irmão. Mas quando você assume a responsabilidade, Deus começa a falar com você. Ele começa a derramar sobre a sua vida. Porque não vem da sua capacidade humana, entenda isso. Entenda isso, irmão. A partir de então, José começou a receber as orientações do Senhor. Porque ele desejou isso, irmão. Não, agora algo vai me custar. Mas eu quero assumir a responsabilidade. Porque eu entendi que esse custo vai gerar um benefício. Esse filho vai ser o Salvador. Aleluia. Eu vou orientar ele até a fase adulta. Que responsabilidade de José que ele tinha, irmão, de ser pai de Jesus, de um filho que ele não gerou. Aleluia. Se você pegar o livro de Êxodo, capítulo 1, você vai ver aquelas parteiras, irmãos. Aquelas parteiras, certamente elas eram estéreis. E Faraó falou: toda vez que você vê um filho, você vai matar. Você vai ajudar as hebreias a terem um filho. Mas se for menino, você Mas o que é que elas fizeram, irmão? Não, elas não mataram os meninos. Elas ajudaram as hebreias a terem os filhos. E sabe o que aconteceu? Deus fez ela mãe de filhos. Quando você ajuda os outros a gerarem, Deus também vai gerar através de você. Quando você ajuda outros a gerarem, Deus vai fazer também, vai abrir a sua madre. Você também vai gerar. Você vai começar a gerar filhos para Deus. Aleluia. Isso vai lhe custar, irmão. Você vê o filho do outro e diz assim: não é meu, mas eu estou ajudando a gerar. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele falou para Timóteo, quando ele enviou Timóteo como filho, ele estava dizendo para a igreja: olha, ali é meu filho, o que eu carrego ele também carrega. E sabe como Timóteo era ensinado? Ele não era ensinado com promessas. Ele não era criado com promessas, irmão, com falsas linhas de chegada, não. Timóteo era criado, era forjado no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, porque por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o
qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Até aqui, irmãos. O 15 vai falar assim, ó: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Eu não gerei nos aios, eu gerei em Jesus Cristo. Eu não gerei você nas promessas, eu gerei você no Evangelho genuíno. Como um pai deve gerar filhos nesses dias, irmãos? Não com promessas, não com falsas ilusões, irmão, mas sim pelo Evangelho, pela palavra. Devemos ser renovados, irmão. Devemos ser renovados, mas essa renovação, ela só vai vir a partir de uma transformação. Transformai pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Irmão, ou você se conforma ou você se transforma. Se você não se transformar, você se conforma no estado que está, e está tudo bem, e eu vou viver o Evangelho, eu vou para o céu mesmo. Mas, irmão, o Evangelho de Cristo é o reino de Deus. Deus te chamou para manifestar o reino nessa terra. Deus não te chamou para você viver um Evangelho do acomodado. Não, tem que lhe custar algo, irmão. Vai ter que lhe custar alguma coisa. Meu Deus, essa palavra me consome, irmão. Não pense que é só para você não, isso é para mim também. Se não me custar, irmão, de nada vale, de nada adianta. Não adianta eu vir todos os cultos se eu não tiver uma santa devoção, se eu não tiver um compromisso, aleluia, de agradar, de dar o melhor para o meu Senhor. Não adianta você fazer o melhor, a igreja mais bonita. Não adianta você encher o templo. Doutrinas de massificação. Não adianta você criar filhos com promessas. Você tem que criar filhos com a palavra, irmão, com o Evangelho genuíno. Não adianta você investir num som, nessa instrumentalidade que é bênção, irmão, se você não investir em pessoas. Se a gente não começar a ter o costume de doutrinar na palavra, dessa palavra lhe consumir, a tal ponto que você não tenha pé, você se atira de cabeça, sem paraquedas, você se atira, porque o Senhor, Ele vai te amparar. Ou eu creio e confio que o Senhor, aleluia, é o Deus da palavra, é o Deus que fala na palavra. Ou eu vou ficar sempre procurando, irmão, meus refúgios, minhas justificativas. Eu vou estar sempre procurando, através da minha intelectualidade, do meu achismo. Eu preciso, aleluia, ter essa convicção, irmão, que eu fui chamado, aleluia, eu fui chamado por alguém que pagou um alto preço por minha vida. E se Ele pagou esse preço, eu também vou pagar pela vida de outros. Quando você começa a orar pelos outros, irmãos, quando você começa a amar o outro, assim como Cristo te amou, você para de pensar só em você. Você para de pensar só nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas enfermidades. Quando você ora pelo outro, pela enfermidade do outro, Deus está te curando também. Por isso que Deus chamou a igreja de intercessora, uma igreja que se preocupa com o outro. Isso é a justiça de Deus, irmão.
Deus é misericordioso, é também justiça. Ele quer que você também, que essa justiça seja aplicada através da sua vida. Então, para Davi, ele entendeu que eu não podia ter algo que não me custasse nada. Tem gente que, irmão, que faz jejum de Coca-Cola. O que te custou não beber Coca-Cola, irmão? Eu não estou dizendo assim, irmão. Quem sou eu? Eu não sou o bambambam das escrituras, não, irmão. Quem sou eu? Mas se eu estou fazendo um jejum que não me custa nada, que não tem um sacrifício, o que adianta, irmão? Se aquilo não vai mexer comigo, se aquilo não vai mudar a forma que eu penso, a forma que eu estou caminhando, eu preciso entender, irmão, que o reino que eu carrego, ele precisa invadir toda a terra. O reino ao qual eu pertenço precisa invadir toda a terra e ser manifesto. Porque a criação espera a manifestação. Ela espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Uau. Eu preciso entender, irmão, que eu preciso ter revelação do preço, do valor que eu possuo para Deus. Eu preciso entender isso, irmão, do valor que eu carrego. Senão você vai se comparar. Você vai começar a se comparar com o ímpio. Você vai começar a se comparar com... Irmão, isso é julgo desigual também. Julgo desigual não é só entre casais, não. Você precisa valorizar aquilo que você carrega. O Espírito Santo de Deus. Você é o recipiente da glória de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem ciúme de você. Ciúme não é um ciúme carnal, não. O Espírito Santo tem ciúme, sabe por quê? Porque ele quer que ele seja a prioridade para a sua vida. A comunhão com o Espírito Santo tem que ser prioridade na sua vida. Por isso que ele tem ciúme. Não ciúme carnal, não, irmão. Não é ciúme de homens, não. É um ciúme do Espírito Santo. Ou seja, ele quer te ter por inteiro. Seus pensamentos, suas ações. Ele quer governar a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Não ofereça nada que não te custe nada, irmão. Não ofereça nada que não te custe. Seja intencional. Seja intencional nas suas ações. Deus conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você ainda está apegado, que você precisa desapegar. Agora, se você desapegar e ficar só com Jesus, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, irmão. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.